Caso que está repercutindo hoje, muitos veículos de imprensa hoje estão falando sobre o caso da PM Gisele. Verdade. Sim. Agora parece que saiu algumas imagens do WhatsApp. Eu só não sei falar se é da Gisele ou se é do telefone do acusado, né? Eu não sei se essa expressão é correta, mas eu não sei te falar. Não sei se vocês viram isso, essas imagens. Das conversas, Sim. né? Sim. O que vocês podem falar um pouco pra gente sobre esse caso, pra gente começar? Saíram os prints, né, das conversas entre eles, e assim, estarrecedor o quanto ali nas conversas já demonstram o quão machista ele era, como ele tratava aquela mulher, né? Ela não poderia passar um perfume, ela não podia passar batom. Ele proibia ela de passar batom e perfume. Batom e perfume era trancado dentro do armário do quartel. Cara, que absurdo, hein? Sim, e nas conversas ela demonstrava que tinha medo dele e falava com o pai, com a mãe. Então, esse desbloqueio dessas conversas do celular, eu também não sei de qual dos dois que foi, mas são ambas, né? Um pro outro, então. Sim. Ali já demonstrou que... Porque, a princípio, ele ficou solto. Ele tá preso agora. Foi. Precisou exumar o corpo dela. Depois... né? Teve um enterro, teve que exumar para ir fazer mais perícias. Aquela história da perícia que a gente até estava falando, como é importante. No episódio passado. Os peritos falam, o corpo fala. E aí foi no corpo que teve provas para prendê-lo. E agora ele está preso, mas ele ficou muito tempo solto. Sim, mas vamos devagar um pouquinho, doutora? Vamos. Porque às vezes tem pessoas que não estão por dentro do assunto. Às vezes porque são muitos casos, né? Que estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Teve outros casos que a gente já tinha conversado aqui no episódio passado, sobre cão-orelha, sobre vários outros casos. Então acontece aquele borbulhão, né, de casos. Então muitas pessoas às vezes estão trabalhando e não conseguem acompanhar tudo. Poderia um pouquinho assim, explicar por cima quem é a Gisele, o que aconteceu, só para as pessoas poderem sintonizar. Uma introdução no assunto. Porque como a gente começa a falar, teve que fazer exumação, aí as pessoas, mas peraí, quem é Gisele? O que está acontecendo? Gisele Alves Santana era PM de São Paulo, salvo engano, de Mogi das Cruzes. Eu não tenho certeza se é da cidade de Mogi das Cruzes, o William, ela... a família era de Mogi, que tinha uma relação com o tenente-coronel Geraldo Leite. Ele é mais velho que ela, não que isso seja um problema, mas ele já tinha um perfil, assim, tanto quanto mais difícil. Ali, um homem que tinha um posicionamento, assim, mulher minha não sai à rua, mulher minha não fica na rua, até depois de certo horário não pode ficar na rua. Mulher minha não tem amizade com quem eu não conheço, só pode ter amizade com quem eu conheço, né? Muito menos masculino, ele não permitiria. Ixi. Ele abordou, tem até uma conversa, né, que foi pega do telefone, onde ele abordou um parente dela e falou, o que você está conversando com a minha mulher? E não tinha conversa nenhuma demais, mas o Geraldo tinha esse perfil. Não, ele era aquele cara totalmente... doido. É terrível de ver o quão assombroso ele era. Quem estava perto dele já percebia. E ela também sabia. Doutora Patrícia trouxe um apanhado disso. E aí é algo, a princípio, tá? A priori, para que nós possamos esclarecer. Para as telespectadoras, para os telespectadores. Eu acredito que todo mundo que nos assiste aqui são pessoas do bem. Né? Sim, independente de viés político. Então, por isso eu vou me pronunciar como do bem. E nós devemos entender que... na relação doméstica, na relação entre homem e mulher, cônjuge, casal, nós temos algo muito conhecido no direito criminal, principalmente quando trata da seara onde eu me foco com maior especialidade, que é o Tribunal do Júri, que é nos crimes dolosos contra a vida. E aí nós vamos àqueles plenários, muitos podem não saber o que seria isso, mas é onde temos os jurados ali, os sete pessoas do povo que vão julgar o crime. É o caso agora que se submete o caso da PM Gisele, vai ser julgado por um plenário de júri, muito provavelmente, que se pese ter algumas fases a serem transpostas aí, até se chegar ao deslinde do caso. Mas existe algo muito conhecido nesse cenário que nós vemos repetidamente em casos onde se envolve feminicídio, tentativa de feminicídio, ou até mesmo ameaças ou agressões dentro de casa. É o ciclo de violência doméstica. Como é que funciona o ciclo de violência doméstica? É bom esclarecer isso aqui, até pela abrangência que se tem.
o podcast e nós trazemos esse esclarecimento à população no sentido de demonstrar para que as pessoas tomem conhecimento, porque às vezes a pessoa vive um ciclo de violência doméstica e ela sequer tem conhecimento, porque é muito natural o ciclo de violência doméstica para uma mulher, porque é ela que sofre. Para o agressor também, mas ele normalmente está no comando e ele não se toma nem consciência disso. Normalmente é a pessoa que ou é machista ou acabou se enviesando pelo controle daquela pessoa. E o ciclo de violência doméstica nós vamos ter ali algumas etapas. Então, começa tudo ali com a lua de mel, é como um casamento. Começa, tá tudo bem, é a lua de mel. Depois nós passamos para, durante a lua de mel ainda, né, vem as promessas de amor, as juras eternas, tá tudo bem, o casal tá ali. A mulher fica fantasiada, em êxtase, né, como eu costumo falar, entre aspas, brincando no plenário de júri, quando eu tô sustentando, eu falo do sistema límbico das mulheres, porque é o que vê o floreio, é o que sente o cheiro, é o que enxerga o fúcsia que nós homens não conseguimos ver, né? E aí temos essa etapa que são das juras de amor e toda essa lua de mel. Daí nós temos algumas questões pontuais que parece que é um ambiente de experiência, aonde, vamos colocar assim, o agressor, aonde o caçador ele começa a mostrar algumas de suas armas. E aí nós temos alguns pontos ali, e vou colocar que são bem pontuais, onde a pessoa começa a parecer testar a vítima. Ela começa a impor algumas restrições, ela começa a impor algumas questões, ela começa a restringir a liberdade financeira, ela começa a exigir algumas questões da vítima, as quais ela não tem por direito exigir isso. Devemos lembrar que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Assim nos determina a nossa legislação. E aí nós temos esse teste que começa a acontecer. Olha, você volta até tal hora, você não faz isso. E não é que eu estou pregando aqui que no casamento não devemos ter limite, mas o limite ele tem que ser consenso. Ele não deve ser nada forçado. Concordo. Isso é algo que tem que ser natural. Se alguém não quer ficar com a outra pessoa, não quer se submeter, não é obrigado. Podemos seguir cada um as suas vidas ou podemos entrar num consenso de como seguir. Agora, o ciclo ele tem que ser entendido para que ele possa ser identificado. E aí começa essa questão dessas imposições e aí nós temos um acúmulo de tensão. A vítima começa agora a ficar tensionada, a vida dela começa a ficar estranha. Sabe aquele calafrio? Talvez os nossos telespectadores já possam ter sentido isso. Eu sou advogado, mas eu não sou só do teórico, sabe? Cristiano. Cristiano, me perdoe, eu sou péssimo com nomes. Esquenta não, doutor Emerson. Cristiano Roque. Tranquilo, fique à vontade. Então, Cristiano não tem frescurinha, não. Nós devemos nos lembrar que para ser um bom advogado criminalista, nós devemos entender de gente, entender de vida, saber da concepção, trazer aquilo que tem de mais profundo. Boa, dá só um break aí agora que dentro do que você está falando me surgiu um insert aqui, já desculpa te interromper. Vamos lá, em cima disso que o senhor está falando, aonde entra aquele limite, e aí eu trago muito para as pessoas religiosas. Qual é o limite da mulher submissa e da não identificação de um suposto agressor ali, desses indícios que o senhor está falando? Começa com detalhe, na sutileza. A mulher às vezes entende, não, gente, biblicamente eu preciso ser submissa. Aquela tão falada mulher do lar que principalmente a galera mais tradicional traz à tona. O senhor faria observações aí nessa questão? Faço e faço muito bem, não só como advogado, mas como pastor. Ótimo. Inclusive doutor, pode falar, querido. Até desculpa te interromper, só para te complementar um pouquinho, nessas mensagens que foram divulgadas, ele reforça muito essa parte que você falou agora. Ele reforça muito a parte da submissão da mulher. Então, ele usou muito essa parte de submissa a mim. Eu sou o provedor.